O Bolsa Família, programa de transferência de renda iniciado no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, completou 20 anos em 2023. O ano coincidiu com seu relançamento, após inúmeras mudanças nos mandatos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Alvo de boatos e informações distorcidas, o programa foi objeto de estudo publicado pela editora Unesp em 2013, Vozes do Bolsa Família, atualmente em segunda edição. Os pesquisadores Valquíria Leão Rego e Alessandro Pinzani mergulharam no universo das mulheres que, a partir do momento em que passaram a contar com uma renda monetária regular, ainda que mínima, conquistaram autonomia moral, econômica e política. Em uma rica conversa, eles desmentiram 4 boatos frequentemente associados ao Bolsa Família e falaram sobre as perspectivas e os rumos do programa depois de seu relançamento pelo governo Lula. Boato 1. O Bolsa Família é assistencialista. Na realidade, o Bolsa Família não é um programa assistencialista, é um programa assistencial. É uma diferença importante. Assistencialismo é um conceito negativo que remete à ideia de que uma pessoa é incapaz de fazer algo para si e que depende da ajuda de alguém. Um programa assistencial é um programa que reconhece que existem pessoas que se encontram numa situação objetiva de impossibilidade ou de dificuldade para, por exemplo, segurar conseguir bastante alimentos e conseguir garantir uma vida minimamente digna para a sua família. Lembro que o Bolsa Família não é uma coisa particularmente original, no sentido de que é um programa de transferência condicional de renda, como existem dezenas no mundo. Tá? Foi um dos primeiros, foi o maior do mundo por uma certa época, então não representa nada de absolutamente estranho. Muito pelo contrário, esse tipo de programas nos quais os participantes recebem uma renda monetária em troca da satisfação de certas condicionalidades são recomendados, entre outros, pelo Banco Mundial. Então, não se trata de um programa assistencialista, mais uma vez, se trata de um programa assistencial, se trata de ajudar pessoas que se encontram numa situação de pobreza extrema e sem este programa não conseguem garantir sua vida. Demonstra isso o fato de que, com a diminuição do programa, durante o governo Temer, o Brasil voltou ao mapa da fome, ou seja, as pessoas voltaram a passar fome. Boato 2. As famílias fazem filhos para conseguir o benefício. Esse é um dos preconceitos talvez mais cruéis e sejam na sociedade brasileira. Eu já me confrontei com essa questão em todos esses anos de debate sobre o livro. Sempre aparece essa pergunta. Essa pergunta denota, em primeiro lugar, um desconhecimento absoluto da vida das pessoas, sobretudo da vida das mulheres. Se vocês lembrarem bem, em toda a literatura, quando eu digo literatura, estou pensando de Tolstói, Machado de Assis, há sempre uma mulher que revela o medo da gravidez e o medo do parto. E são mulheres de classe alta, no caso dos romances. Então tem uma visão, essa visão, ela sequer leva em conta que existe um tormento que paira sobre a vida das mulheres desde sempre. E, sobretudo, em especial, com muito mais intensidade para as mulheres pobres. Ficar grávida sem ter escolhido isso, essa situação. A gravidez é uma situação de bastante cuidado, de bastante desconforto, de bastante, às vezes, sofrimento físico. Para não falar dos partos dolorosíssimos, dos partos de horas e horas de verdadeiras torturas. Então, quem entrevista essas pessoas, quem chega perto delas, como nós fizemos, percebe que atrás desse preconceito cruel existe uma ignorância sobre as condições das pessoas.
é um estereótipo, né? Porque elas não têm a instrução que nós temos, elas não têm o acesso às informações que nós temos. Então a gente se imagina, se espelha, se projeta narcisicamente, dizendo, bom, se fosse eu, não ia mais ter filho, porque já tive ou não quero ter, etc. Essas mulheres estão fora do mundo, até pouco tempo atrás, ainda em grande quantidade, fora desse mundo dessas escolhas possíveis. Então, elas não fazem filho para ter a bolsa. Pelo contrário, quanto mais crianças elas tiverem, as despesas são maiores, porque a bolsa é pequena. Né? É realmente um desconhecimento do seu próprio país, um desconhecimento da realidade das pessoas que vivem nesse país, é preconceito puro. Como tal, como estereótipo de preconceito, ele não tem valor nenhum. Nenhum valor ético, nenhum valor moral, é apenas um modo de insultar os pobres. Gostaria de lembrar que os dados do IPEA e do IBGE mostram que a taxa de natalidade diminuiu bastante entre as mulheres participantes do Bolsa Família. Ou seja, vai exatamente na contramão dessa falsa narrativa. Boato 3. Por que o cara vai trabalhar se ele ganha uma bolada do governo? É mais um dos preconceitos, né? De grande crueldade. Se as pessoas viajassem pelo seu próprio país, lessem sobre o seu próprio país, elas saberiam que há regiões e regiões do Brasil, em especial essa que nós fizemos a pesquisa por tantos anos, em que não há emprego. São regiões, às vezes, de agropecuária, em que não se tem emprego. Vocês sabem que tem setores econômicos que desempregam, como é o caso da pecuária. Eu tenho que você pode ter uma fazenda de algumas cabeças de gado e ter 1 ou 2 funcionários. Então não há trabalho. Não há trabalho como não houve. Essas pessoas foram abandonadas, é bom que se lembre disso, por séculos, por anos, pelo Estado brasileiro. Então elas não têm instrução, elas não receberam educação, não existem escolas espalhadas pelo país, elas não estudam porque não querem. Não existem escolas, né? Não existem centros de ensino. Né? Então são pessoas que repetem, às vezes, a mesma trajetória dos avós, pais, etc. Nasce pobre, não recebe educação, não recebe instrução, trabalha na roça usando métodos ainda primários, antigos. Então essas pessoas, elas se oferecem para trabalhar. E o que elas encontram? Trabalho escravo, semi-escravo. Nós tivemos a oportunidade de perguntar quanto é que os maridos ganhavam para bater feijão na região do sertão de Alagoas. Ele ganhava R$10 e trabalhava 12 horas por dia. Então é como se as pessoas estivessem dizendo, olha, vocês têm que ser escravos mesmo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dizer que é uma bolada de dinheiro, é também de uma ignorância, de uma desinformação tremenda. A Bolsa Família é muito limitada nos seus recursos. Agora, houve um aumento, né? O presidente Lula relançou o programa e melhorou bastante, graças a Deus, né? Porque foi também observações, nós fizemos essas observações inúmeras vezes, e todas as vezes em artigos, em entrevistas, e mesmo pessoalmente, muitas vezes, para o pessoal do governo, quando nos perguntavam. Então, essa melhora, eu saúdo muito essa melhoria. Mas devo dizer que está longe de ser uma bolada de dinheiro e que por isso as pessoas não vão trabalhar. O que pode ser que esteja acontecendo é as pessoas que estão se recusando a ser escravas ou trabalhar em condições análogas à escravidão, como é o modo consagrado de se dizer, de se falar sobre essa questão e de dizer sobre esse problema na nossa mídia. Mas eu diria que é mais uma desinformação. A bolsa é apenas suficiente para que essas pessoas vivam uma vida um pouco melhor e não passem fome. Além disso, ela não permite extravagâncias de consumo de jeito nenhum. Portanto, é uma calúnia. É mais uma calúnia
que se lança impunemente contra os pobres. Boato 4. Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, soa bonito. O problema é que, na maioria dos casos, o peixe não existe peixe, tá? Sobretudo nas regiões que a gente visitou, que não por acaso são também as regiões do árido, do semiárido, né? Então, regiões onde não tendo água não vai ter peixe. Tem a ver um pouco com o que a professora Valquíria já mencionou, a inexistência de opções de trabalho. Estamos falando de áreas rurais nas quais não somente o Estado se manifesta pouco ou mal, por exemplo, justamente não tem tem escola, mas as escolas estão longe da moradia dessas pessoas, não tem transporte escolar, são de má qualidade, etc. Ou os postos de saúde não funcionam como deveriam, não há farmácia popular, etc. Mas também a empresa particular. Aliás, a empresa particular é completamente ausente. Nenhum empresário vai abrir uma fábrica ou montar uma empresa em um lugar como esse. Por quê? Porque estamos falando de lugares que estão muito longe das grandes cidades. Então, há uma falta impressionante de infraestrutura. E nenhum empresário vai criar a infraestrutura. Imaginar que a empresa privada possa construir rodovias, aeroportos, esse tipo de infraestrutura é impensável. Então, só bonito dizer ensina a pescar e não dá o peixe, o ponto é que, mais uma vez, pode ensinar a pescar, pode, sei lá, aumentar o nível da educação, criar mais escolas, dar mais possibilidade de formação profissional, mas não há possibilidades de trabalho. Isso pressupõe, então, como é que se sai disso? Provavelmente com fortes investimentos por parte do Estado. Ou com uma política keynesiana, na qual o Estado mesmo cria empregos, ou com uma política de investições pesadas na infraestrutura que possam atrair para essas regiões as empresas. Em falta disso, o problema não vai ser resolvido ensinando a pescar. Tem que colocar os peixes, digamos assim, no açude para que as pessoas possam pescar, né? E na realidade, o que, por exemplo, foi feito pelos últimos governos, pelos últimos 2 governos, foi matar o peixe. Faço um exemplo. Muitas famílias do Nordeste, da região do semiárido, se servem de um programa de construção de cisternas, nas quais elas conseguem guardar água, quer para uso familiar, quer para o uso da agricultura, né, da roça, do cultivo das plantas que elas têm. Isso é fundamental em regiões onde tem uma estação de chuvas e o resto é estação árida. E os custos para construir uma cisterna desse tipo para cada família é muito baixo, mas é superior às forças econômicas das famílias. Por isso havia um programa do governo federal. Esse programa foi abandonado. As pessoas foram abandonadas à sede e a impossibilidade de cultivar suas terras. Está matando o peixe. Bom, o livro Vozes do Bolsa Família foi lançado faz 10 anos exatamente, e foi lançado 10 anos depois do início do programa Bolsa Família. A nossa intenção era aquela de verificar uma hipótese de trabalho ligada aos efeitos do programa sobre a subjetividade das pessoas. Ou seja, não era um interesse de ver os efeitos econômicos do Bolsa Família na vida das pessoas. Para isso existem inúmeros estudos empíricos. Mas ver como o programa muda a maneira em que as pessoas percebem si mesmas, percebem sua vida, como elas passam a se ver, se elas se passam a ver de maneira diferente. E os resultados da pesquisa foram impressionantes desse ponto de vista. Vimos que as pessoas mudam completamente a atitude em relação a si mesma, passam a sentir-se finalmente, minimamente donas da sua vida. Percebem que elas têm finalmente a capacidade de controlar, ainda que de forma imperfeita e parcial, os acontecimentos da sua vida. Ela pode minimamente planejar a sua vida.
nas palavras de uma das mulheres entrevistada, ela disse: eu parei de sentir-me como um animal que cada dia sai caçando comida e passei a me sentir uma pessoa humana que consegue finalmente minimamente planejar sua vida. Então foi este feito o resultado da experiência de perceber pela primeira vez na vida uma renda monetária regular. Como isso transformou profundamente a maneira em que essas pessoas se percebem, se sentem e enfrentam a sua vida. Isso foi o objeto principal do livro, e o livro justamente relata muitas histórias dessas pessoas, por isso se chama Vozes do Bolsa Família. A gente resolveu deixar que a voz dessas pessoas fale para elas, né? E nos limitamos simplesmente a registrar isso e, claro, a comentar e, sobretudo, a discutir esta nossa hipótese para ver se ela estava comprovada. Valquíria. Sim, eu acho que o Alessandro colocou fundamental. Nós também nos preocupamos em ouvir essas vozes que sempre estiveram caladas, mudas. Nós queríamos, de certa maneira, compreender essa mudez, né? Era uma também dos nossos objetivos. E foi muito surpreendente para nós durante 5 anos, que foi o tempo necessário para ouvirmos essas vozes, não são todas as vozes, é uma amostragem, né? E o programa, e o livro também objetivou não só ouvi-las, mas compreender quais os efeitos subjetivos, por exemplo, que a renda monetária trazia. No caso, na maioria das vezes, era a primeira vez que essas pessoas tinham uma renda regular, monetária, importante dizer, irregular. E isso lhes trouxe uma certa possibilidade de ser autores da própria vida, nas medidas e nas proporções dos devidos contextos que estamos falando. E isso se revelava em pequenas coisas, por exemplo, a possibilidade de fazer certas escolhas, inclusive de consumo, do qual elas estavam fora a vida inteira. A sua experiência não tinha sido de escolha de nada, às vezes nem do próprio casamento, né? Bom, então o livro nos permitiu compreender esse mundo dos que não tinham escolha, dos que estavam lá abandonados, que ficaram abandonados, e são milhões de pessoas. Então, o livro também nos proporcionou uma experiência, não só de ouvir essas vozes, de ouvi-las, às vezes de maneira bastante intensa, como de perceber que o programa agia nas regiões de forma muito dinâmica. Nós tivemos mais de um depoimento de prefeitos que mostravam que o programa tinha desenvolvido o comércio nas suas cidades. Em grande, digamos, para o tamanho da cidade, em uma escala inesperada, então, ou desconhecida até então. Como desenvolveu também pequenas fabriquetas de doces, de bolachas, de roupas mais grosseiras. Então, se a gente pega, por exemplo, o trabalho do economista de Alagoas, o Cícero, o professor Cícero, ele fez um livrinho até, mostrando os efeitos econômicos do programa. Então, para nós era muito surpreendente quando o governo Temer e depois o Bolsonaro destruíram praticamente o programa, a razão de fazer. Por que fizeram isso se o programa trazia melhoria na vida das crianças, na saúde das crianças, na vida das pessoas, dava-lhes um pouco de autonomia decisória sobre a sua própria vida, e o programa assim mesmo é suspenso e é inclusive caluniado, é mal falado, é maltratado, etc. Mas o livro tentava desfazer todos esses sensos comuns cruéis, esses estereótipos. E nós descobrimos
um programa, por mínimo que seja, quando ele possibilita alguma autonomia, ele muda muito a vida das pessoas. E era disso que nós, era isso que nós, fundamentalmente, que nós percebemos e capturamos como questão para o nosso trabalho. Eu ficaria por aqui, e mostrar que acho que o programa se torna tão importante que ele se torna, inclusive, um programa disputado, né, politicamente. Não é por acaso, ele envolve milhões de pessoas. E segundo ponto que a gente deve lembrar sempre, as crianças pararam de morrer. Isso não é pouco, né? As crianças começaram a viver mais, a viver com melhores condições de saúde, a ter certas doenças foram eliminadas, certas doenças que ceifavam vidas infantis, como a tuberculose infantil, né? Eu entrevistei longamente o Dr. Maurício, agora não o sobrenome dele, que é um médico baiano, que estudava exatamente e pesquisava sobre a tuberculose infantil. Ele me disse lá na Fundação Oswaldo Cruz, isso é de 2015, que eu faço essa entrevista com ele. Ele disse, olha, a tuberculose infantil praticamente foi eliminada pelo fato das crianças passarem a ser vacinadas, não só isso, a se alimentar melhor, porque elas passavam fome. Então, elas tinham um desenvolvimento já denunciado lá em 48 pelo Josué de Castro. Elas eram raquíticas, elas tinham deficiência de vitamina, deficiência de ferro, deficiência de tudo. Então, o programa tomou uma dimensão que talvez as pessoas não tenham muita ideia, né? Fez do Brasil um país feito, estava destinado, segundo Josué de Castro, se nada fosse feito, se tornar um país gigante, mas um país de faminto, um país que sai do mapa da fome, do qual ele estava vergonhosamente inscrito já há muito tempo. Então, o nosso trabalho também mostrou essa importância, essa realidade. Bom, a retomada do Bolsa Família com certeza é importante, mostra até do ponto de vista do sinal que essa iniciativa envia, né? Mostra uma renovada atenção para com os problemas sociais mais importantes do país, para com o fato de que uma parcela relevante da população brasileira se encontra numa situação de pobreza extrema, né? Fora aquela que se encontra numa situação de pobreza. Acho importante que os valores do Bolsa tenham sido revistos para cima, e eu espero, tenho confiança, aliás, que o governo Lula, o terceiro governo Lula, retome alguns, pelo menos, dos programas sociais que acompanhavam o Bolsa Família. O Bolsa Família chamou muito a atenção no debate público, mas na realidade, na época, era entre quase 60 programas sociais que tinham como objeto justamente a erradicação da pobreza. O Bolsa Família sozinho não pode erradicar a pobreza. Mais uma vez, o Bolsa Família é um programa assistencial, não é um programa estrutural, não vai mudar as causas estruturais da pobreza. Para isso, precisa de outros programas. Os governos petistas, Lula e Dilma, tinham criado, implementado quase 60 programas. Quase todos esses programas foram cancelados nos governos Temer e Bolsonaro. Então, o que eu espero, e sinceramente, mais uma vez, eu tenho confiança que vai acontecer, é que o governo Lula também retome alguns desses programas para mexer nas causas estruturais da pobreza no Brasil. Valquíria? Eu também tenho essa esperança de que ele não só retome os programas transversais, né, que eram quase 60, eu estou chamando de transversais, eram programas tipo Brasil Carinhoso, Brasil Jovem, que eram programas que
aumentavam o valor da bolsa para as mulheres que amamentavam, as mulheres grávidas, né? Então, como chegamos a escrever, né, ali sobre isso, nós também dizemos que a pobreza tem muitas dimensões, né? Não é só a dimensão da privação econômica. Ela tem a privação de praticamente todos os direitos, né? O direito à instrução, o direito à educação, o direito à mobilidade, o direito a, enfim, a uma formação melhor do próprio espírito e tal. Então, nós também reivindicávamos, porque percebemos que o programa tinha que aumentar os seus investimentos em equipamentos médicos, equipamentos educacionais, criar espaços de acolhimento, espaços de encontro. Eu não sei, nesse ponto, se o programa, nesse relançamento, se isso foi contemplado. Eu assisti pela televisão, evidentemente, não sei se isso vai ser levado em conta. Por que eu digo isso? Porque uma porção de problemas e de sofrimentos podem ser evitados se o Estado pesquisa mais e de modo mais interdisciplinar a própria pobreza, né? Há dimensões culturais específicas, há dimensões, por exemplo, de cultura nutricional específica, que às vezes elas são totalmente equivocadas. Tanto é que às vezes nós temos até problema de obesidade entre os pobres devido à não instrução no consumo de certos alimentos. Ou, não só isso, porque certos alimentos são mais baratos, né? Então, tinha uma porção de reformas que nós chegamos a discutir, e eu imagino que durante o período aí de transição, né, do governo, essas questões tenham sido debatidas, porque são modos também de enfrentar a pobreza. Você não enfrenta uma pobreza de séculos e uma pobreza e um abandono de séculos somente transferindo renda, como já mostrou o Alessandro, né? Como já se referiu o Alessandro. Mas educando, instruindo, criando espaços de debate, ensinando a debater publicamente as suas questões, enfim, criando o que um autor que nós usamos muito, que é o Amartya Sen, chama de transformar essas vozes esquecidas, essas vozes emudecidas, em vozes públicas, né? Em vozes políticas, né? Então, eu acho que o programa tem que ter, do nosso ponto de vista, eu tenho a impressão, essas ambições. Eu não sou capaz... Essas são as nossas esperanças, né? De que não só sejam retomados aqueles programas transversais que foram cancelados, mas que eles sejam ampliados desse ponto de vista. Que a pobreza seja considerada uma condição inaceitável também por excluir pessoas da instrução, da educação, do refinamento do espírito, etc., etc. E a sua voz permaneça ainda silenciada ou até emudecida. O livro Vozes do Bolsa Família está disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.